Boa noite, todo mundo. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Crescer Enem. Hoje, aula de física, a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática, né? Espero que vocês estejam me ouvindo. Espero que a qualidade esteja razoável e espero que a gente possa tirar algumas dúvidas hoje. Vamos lá. A aula de hoje é sobre cinemática. Então, eu queria falar sobre os conceitos básicos. Deixa eu mostrar para vocês o que eu planejei para hoje. Deixa eu ver se eu estou pronto aqui para compartilhar isso com vocês. Onde é que está isso aqui? Muito bem, vamos lá. Vamos ver se vocês estão vendo. Acredito que sim, estão vendo minha tela, né? Comigo ali do ladinho. Hoje é aula 2 de física. Eu quero falar sobre os conceitos básicos de cinemática, né? Eu quero mostrar os conceitos básicos. Quais são? São 4 conceitos básicos, né? Depois eu quero mostrar para vocês o MRU e o MRUV. E, por fim, eu quero mostrar para vocês a queda livre. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, conversem comigo durante a live e podem... lembrem-se que esse vídeo também estará no YouTube, disponível para quem precisar. Divulguem esse projeto, façam chegar em quem precisa. E podem comentar lá no YouTube, a gente está atento aos comentários, a tudo que vocês precisarem, que indicarem. Vocês podem falar dúvidas, questões para a gente resolver, vocês podem trazer o que vocês estiverem precisando para estudar. Espero que todos estejam bem seguros em casa para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, vamos começar com os conceitos básicos de cinemática. Quais são? Olha, são 4. Aceleração, velocidade, posição e tempo. Aqui em posição, a gente tem que fazer uma distinção entre o que é posição, distância e deslocamento, né? Então, vamos com calma, né? Cinemática, vamos falar sobre cinemática, e na cinemática a gente precisa falar sobre grandezas escalares e vetoriais, né? Vamos começar aqui, grandezas escalares e vetoriais. Qual é a diferença entre as grandezas escalares e as vetoriais? Olha, as grandezas escalares são aquelas que precisam de uma única informação para serem definidas, que é a quantidade, o tanto, o módulo, né? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo de grandeza escalar. Massa. A massa das coisas é uma grandeza escalar. Por exemplo, hoje eu comi 400 gramas, né, no meu almoço. Meu almoço tinha 400 gramas de massa. Era 400 gramas na horizontal para a esquerda? Tá vendo que não faz sentido? Não precisa de mais informações, fica esquisito. Isso é porque massa é uma grandeza escalar. Se ela fosse vetorial, ela precisaria de 3 informações para ser definidas. Módulo, né, a quantidade, o tanto, e além do módulo, a direção e o sentido, tá? O que é direção e sentido? Direção é uma reta, tá? É uma reta ao longo do qual acontece o movimento ou a ponta, o vetor que você precisa. E o sentido é para que lado da reta que ele está apontando, tá? Então, direção é uma reta, por exemplo, a reta norte-sul. Você está indo para o norte ou para o sul? Não sei. A reta é a reta norte-sul. Isso é a direção. O sentido é para o norte ou para o sul. Tá legal? Então, toda direção tem 2 sentidos, tá? A reta horizontal tem os sentidos para a esquerda e para a direita. A reta vertical tem os sentidos para cima e para baixo, tá? Então, direção é uma reta, sentido é para que lado dessa reta você aponta, para que lado dessa reta você vai. Então, uma grandeza vetorial precisa de 3 informações para ser definida. Módulo, né? Tanto, quantidade, tamanho, e além do módulo, direção e sentido, tá? Então, o que é uma grandeza vetorial? Vamos ver um exemplo. Velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por exemplo, eu estava caminhando a 2 metros por segundo, mas eu estava caminhando na horizontal para a esquerda ou na horizontal para a direita? Isso faz diferença? Faz. Para a esquerda eu vou para lá, para a direita eu vou para cá. E para você está espelhado, né? Nossa, eu vou ter que falar o contrário. Para a esquerda eu vou para lá e para a direita eu vou para lá. Bom, para definir velocidade sendo um vetor, eu preciso falar 3 informações. 2 metros por segundo é o tanto, é o módulo. Na horizontal é a direção. Para a esquerda é o sentido, tá? Então, grandezas escalares só precisam de uma informação, que é a quantidade. Grandezas vetoriais precisam de 3 informações, que é a
quantidade, o módulo, né? A direção e o sentido. Beleza? E aí nós entramos nas 4 grandezas, que são os conceitos básicos da cinemática, que são a aceleração, velocidade, posição e tempo, tá? Eu vou ir para cima. Por quê? Tudo na cinemática está em função do tempo. A gente fica pensando assim, nossa, o objeto está em movimento. Sei lá, tem um carro andando para frente. Quer dizer, se ele está em movimento, quer dizer que a posição dele está mudando. Lógico, ele não está parado, ele está mudando de posição, certo? A posição dele muda em função do tempo. Muda no tempo. À medida que o tempo passa, a posição dele muda. Isso é um movimento. O movimento é algo que muda de posição à medida que o tempo passa. Então, fica tudo em função do tempo. Isso varia à medida que o tempo passa? Isso não varia à medida que o tempo passa, né? O tempo é uma grandeza fundamental aqui para a gente estudar movimento, porque o movimento acontece no tempo, né? À medida que o tempo passa. Claro, o outro fundamental é a posição, o espaço, né? As coisas sempre vão acontecer, o movimento vai acontecer no espaço e no tempo, tá certo? Então, para ter movimento, eu preciso mudar de posição à medida que o tempo passa. O que é posição? É o lugar que você ocupa, tá certo? Bom, e aí a gente tem posição, distância e deslocamento, e parece a mesma coisa, e não é a mesma coisa. A gente precisa saber a diferença entre eles. Vamos lá? Posição, distância e deslocamento. O que é distância? Distância é espaço entre 2 pontos, tá? Qual é a distância entre mim e a câmera? Sei lá, 40 centímetros? Beleza. Moveu-se alguma coisa de mim até a câmera ou da câmera até mim para eu saber que distância é essa? Não, não existiu movimento. A distância existe e ela existe pronto. A distância é uma grandeza escalar. Quando eu falo assim, eu estou a 40 centímetros da câmera, não preciso dar mais nenhuma informação, tá? Distância é uma informação, é uma grandeza escalar. Posição é uma grandeza vetorial. Então, essa é a diferença entre distância e posição, tá? A posição me diz que eu estou a 40 centímetros da câmera, na horizontal, sei lá, que referência é essa para trás, né? Então, a posição é um vetor. E aí eu preciso falar módulo, direção e sentido, tá? Então, quando a gente fala de movimento, a gente fala de variação da posição, do vetor posição, à medida que o tempo passa. Onde eu estou, né? E como eu mudo esse lugar em que eu estou. Tá legal? Então, distância é escalar, espaço entre 2 pontos. Posição é uma referência, né? Num sistema de referência, eu tenho lá uma referência, por exemplo, da câmera. Da câmera, eu estou a 40 centímetros na horizontal para trás, tendo como referencial a câmera, tá? Então, posição é um vetor que me indica onde é que eu estou de acordo com o referencial, tá? E o que é deslocamento? Deslocamento é... como é que eu explico deslocamento? Pronto. Deslocamento é quando algum objeto está mudando de posição, está se deslocando, ele varia de posição, certo? Deslocar-se é variar de posição. Então, o deslocamento é posição final menos posição inicial. Variação da posição. Final menos inicial, tá? Então, deslocamento também é vetorial. Deslocamento e posição são vetoriais. Posição é que lugar você ocupa, tá? E deslocamento é qual foi a sua variação de posição. E distância é espaço entre 2 pontos. Tá claro aí? Beleza. Então, a gente vai falar de posição S quando a gente fala de cinemática. E a gente vai falar também de deslocamento, delta S, variação da posição. Tá legal? Normalmente a gente não fala de distância, tá? Só quando a gente comenta assim, qual foi a distância percorrida. Distância percorrida é deslocamento, tá? Então, vamos lá. O que é a velocidade? Velocidade é, beleza, eu entendi que minha posição varia porque eu estou em movimento. Mas varia quanto? Esse varia quanto é a velocidade. A velocidade é quanto a posição varia à medida que o tempo passa. Então, eu vario 2 metros de posição a cada segundo que passa.
Isso é 2 metros por segundo, isso é velocidade. Né? Minha posição no instante inicial era 0, aí 1 segundo depois a minha posição já é 2 metros, aí 1 segundo depois já é 4 metros, 1 segundo depois já é 6 metros, eu estou variando de 2 em 2 metros a cada segundo. Isso é velocidade, 2 metros por segundo. Tá? Então, velocidade é a variação da posição no tempo. E o que é a aceleração? Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Tá? Então, posição, lugar que você ocupa. Velocidade é a variação da posição. Aceleração é a variação da velocidade. Tá? Aceleração é quanto que a sua velocidade muda à medida que o tempo passa. Fechado? Esses são os conceitos básicos. Ótimo. Então, agora vamos falar, enfim, do movimento, né? O que é o movimento MRU? MRU é movimento retilíneo uniforme. Beleza. No movimento retilíneo uniforme, eu preciso entender o que é isso tudo. O que é movimento? Movimento é mudar de posição. Beleza, esse M eu entendi. Eu estou mudando de posição, eu estou em movimento. Legal. Retilíneo significa que isso acontece numa reta, não vai fazer curva. Acabou. Super simples, tá? A coisa está andando reto. Beleza. E o que é o uniforme? Esse uniforme aqui está falando da velocidade. Ele está ligado lá na velocidade. O uniforme está dizendo que a minha velocidade é uniforme, a minha velocidade é constante, a minha velocidade não varia. Então, no MRU, velocidade constante. Tá legal? Se a velocidade é constante, ela não varia, eu não tenho aceleração. Uai, por que não? Porque a aceleração é o quanto a velocidade varia, certo? Lembra aqui? A aceleração é o quanto a velocidade varia. Ora, no MRU, não varia. Então, não tem aceleração. Beleza? Então, no MRU, a aceleração é 0. E a velocidade é constante. Beleza. Com o que eu fico? Com a variação da posição, né? Deslocamento. A posição varia. E como que a posição varia? De acordo com a sua velocidade. E aí, esse é aquele famoso Deus vê tudo, né? Deslocamento é igual a velocidade vezes tempo. Beleza? Aqui eu tenho a relação entre velocidade, tempo e deslocamento. Tá? E aí eu tenho os gráficos de MRU. Como é que é um gráfico de MRU? Normalmente a gente vai falar desses dois principais gráficos aqui, tá? O de posição e o de velocidade em função do tempo. Para ler gráfico, primeira coisa, gravem isso. Primeira coisa que você faz ao ler um gráfico é, olha quais são os eixos. Esse gráfico da esquerda aqui é um gráfico de posição em função de tempo. Esse gráfico da direita é um gráfico de velocidade em função do tempo. Gente, qualquer gráfico que vocês forem ler em qualquer lugar, não precisa nem ser em prova, nem precisa ser no Enem, mas no Enem tem um monte de gráfico. A primeira coisa que vocês vão fazer quando forem ler um gráfico é olhar para os eixos. Sem olhar para os eixos, vocês não vão entender nada do gráfico, necessariamente. Para entender um gráfico, você precisa saber quais são os eixos. Tá? Esse é o primeiro passo para ler um gráfico. Beleza. Grava essa dica, vamos lá. No gráfico da esquerda, então, eu estou vendo como é que a posição varia à medida que o tempo passa. E ele está me contando que passaram 3 segundos, o objeto andou 60 metros. Mais 3 segundos, mais 60 metros, né? Ó, passaram 6 segundos, 120 metros. 9 segundos, 180 metros. Quer dizer, a posição está aumentando à medida que o tempo passa. Significa que eu tenho uma velocidade que está variando a minha posição. Beleza. Como é que é, então, o gráfico de velocidade em função do tempo? Olha, tem que ser uma reta horizontal, né? Por quê? Porque a velocidade é constante, ela é sempre o mesmo valor. Então, eu tenho aqui um valor, sei lá, 10. E aí vai ser sempre 10. Tá certo? Então, o gráfico V por T do MRU tem que ser horizontal, tá? Porque a velocidade é constante, ela tem que ter sempre o mesmo valor. Então, o valor inicial vai se manter sempre o mesmo aqui. Então, esse é o gráfico de MRU. Tudo bem? Essa é posição em função de T, é o primeiro gráfico. V de velocidade em função de T é o segundo gráfico. Beleza. O que muda no MRU-V? Vamos de novo, olha. O que é o M? Movimento. Estou mudando minha posição. Legal. O que é o R? Retilíneo. Não faz curva, vai reto. Ótimo. O que é o V?
O V é ultravioleta. Não, mentira. O V é uniformemente variado nesse caso, tá? MR e o V é movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra que está falando de velocidade? Como é que é a velocidade aqui no uniformemente variado? Varia, mas varia sempre do mesmo jeito. Varia sempre o mesmo tanto, tá? Então, a velocidade aqui varia, ela não é mais constante. E se a velocidade não é mais constante, aí eu tenho uma aceleração. A aceleração é o que me diz quanto que a velocidade varia, tá? Então, essa aceleração não vai ser zero, ela vai ter lá um valor. Por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração da gravidade, né? A gente sempre tem ela na cabeça. 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa que a minha velocidade varia 10 metros por segundo a cada segundo que passa. 10 metros por segundo por segundo. Daí é que vem o ao quadrado, gente. 10 metros por segundo por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é a aceleração? Quantos metros por segundo a minha velocidade varia a cada segundo que passa. Então, quando uma coisa está caindo, ela está, no instante inicial, ela começa parada, né? Ela começa a cair. Depois de um segundo, ela já está a 10 metros por segundo. Mais um segundo, mais 10 metros por segundo. Mais um segundo, mais 10 metros por segundo. Eu não estou falando de distância, hein? Não é 10 metros. Estou falando de velocidade. A velocidade vai aumentando. E ela aumenta 10 metros por segundo. Entendeu? Então, depois de 3 segundos de queda, eu vou ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Beleza? Isso que é a aceleração. Quanto que minha velocidade varia à medida que o tempo passa. Fechou? Então, fechou. Então, eu vou ter aqui 3 equações básicas da cinemática. Essas 3 aqui. Se você souber essas 3, você resolve qualquer problema de cinemática, tá? Então, quais são as 3? Vamos lá. A primeira é grandona, né? Não, mentira, é uma só, que eu escrevi de 2 maneiras diferentes. Olha só. Do lado esquerdo aqui, ó, A é igual a ΔV sobre ΔT. O que é isso? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Gente, isso é a descrição do que é aceleração. Lembra que eu falei com vocês? Olha, gente, aceleração é a variação da velocidade no tempo. Está escrito isso aqui, mas está escrito matematicamente, ó. Aceleração é igual à variação da velocidade no tempo, tá? ΔV, variação da velocidade, ΔT, intervalo de tempo, tá? Como é que eu faço ΔV mesmo? ΔV é final menos inicial. Delta é sempre final menos inicial, né? Então, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, tá? E ΔT é o intervalo de tempo no qual o movimento acontece. Então, como é que eu tenho aceleração? Variação da velocidade no intervalo de tempo. Quanto que a velocidade varia? Gente, se eu passo o ΔT para lá, fica A vezes ΔT, certo? Olha aqui, A vezes T, A vezes ΔT, quase a mesma coisa. A gente está falando sempre de um intervalo de tempo, né? Então, fica aqui do lado de cá, V menos V0. Se eu passar esse menos V0 para lá somando, fica V0 mais... é a mesma coisa. Essa equação aqui é exatamente a mesma dessa. Pode decorar essa, tanto faz. Tem que decorar uma das duas, mas é a mesma coisa, tá? Vai servir para a mesma coisa. É uma relação entre velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, tá? Essa é a primeira equação da cinemática. Legal. Segunda é a equação que a gente chama de equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli não tem tempo. Vejam que aqui não existe T de tempo. Então, se a gente não tem informação de tempo, essa é uma boa equação para a gente usar. O que tem nela aqui? Olha, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Esse D aqui, cuidado com ele, né? Esse D é de deslocamento, variação da posição, tá? ΔS, pode chamar assim também. Beleza. V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração. Beleza? Tem que gravar ela também. E essa última a gente chama de equação horária, né? Horária por causa horária de tempo mesmo. Então, é a equação que tem a ver com o tempo, tá? Beleza. O que é D? Deslocamento, variação da posição, ΔS, né? E aí, velocidade inicial, tempo, meio é um número, tá aí porque tá aí, né? A de aceleração e T de tempo ao quadrado. Cuidado que é só o tempo que tá ao quadrado, tá? O A não tá não. Beleza, nem o meio, né? Então vamos lá. Essa aqui a gente conhece como... Cadê aquela?
da equação da MRU? Deus vê tudo, né? Essa aqui a galera costuma falar que o diabo vê também, mas meio até o quadrado, até atrapalhado. O diabo vê também, mas meio atrapalhado. A galera gosta disso, eu não. Mas como funciona, e todos os meus alunos falam que funciona para decorar, tá aí a dica. Vamos lá. Sabendo essas três equações, a gente sabe de toda a cinemática retilínea, tá? Não estou falando de movimentos que fazem curva. Beleza. Mesmo o MRU tá aqui, na verdade, o MRU é um caso especial desses aqui. Qual o caso especial? É o caso em que o A é igual a zero. Se você coloca A igual a zero nessas equações, você vai chegar no MRU. Quer ver? Ó? V é igual a V0 mais AT. Se o A for zero aqui, a gente cancela esse último elemento. O que sobra? V é igual a V0. Quer dizer que a velocidade final é igual à inicial. A velocidade não varia, MRU, lembra? Não tem aceleração, a velocidade fica a mesma. Essa equação não vai servir para nada, mas pelo menos ela está certa, né? Beleza. Na segunda, se a aceleração for nula, o que vai acontecer? A igual a zero aqui vai anular esse termo. Então, de novo, eu vou acabar chegando em V é igual a V0. A velocidade não varia no MRU. Ah, legal. Não serviu para nada, né? Então, vamos para a última. Essa última vai servir para alguma coisa. Se a aceleração for igual a zero aqui, eu vou anular todo esse termo gigantão. O que vai sobrar? D é igual a VT. Deus vê tudo. Pronto. Está aqui o MRU. Tá vendo? O MRU é igual ao MRUV, só que com A igual a zero. Olha que legal. Quando a aceleração é zero, eu tenho MRU. Quando a aceleração não é zero, tá aí a MRUV. Beleza? Então, vocês podem saber só essas três equações. Elas resolvem todas as questões de MRU e MRUV. Beleza? Então, beleza. O que é MRUV? Eu tenho aceleração, a velocidade varia, eu preciso gravar essas três equações. Ótimo. E aí vem para os gráficos de MRUV. O que vai no MRUV? A velocidade varia, ela vai aumentando ou diminuindo à medida que o tempo passa, né? Então, eu vou ter um gráfico de velocidade que não é mais aquele horizontal do MRU, né? Agora, eu tenho um gráfico de uma reta inclinada, que pode ter inclinação positiva, a velocidade está aumentando, ou uma inclinação negativa, a velocidade está diminuindo. Muito bem. E a posição? A posição vai ser aquela famosa parábola, né? Por que parábola? Porque a posição que está aqui, ó, varia com o tempo ao quadrado. Se está ao quadrado, é a equação de segundo grau, então isso é uma parábola, né? Tudo bem? Então, essa equação que representa esse gráfico aqui é uma equação de segundo grau. Então, a posição em função do tempo tem que ser uma parábola. Olha que lindo. Qual que é a equação que representa essa aqui? Essa aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. A velocidade é proporcional ao tempo. Tá vendo? Então, é linear. É uma equação de reta. Então, é uma reta. Olha que legal. Beleza? O tempo aqui não está ao quadrado. Então, a velocidade varia linearmente. O tempo aqui está ao quadrado. Então, a posição varia numa parábola. Muito bem. Então, esse é o gráfico de MRUV. Legal. Por fim, para a gente terminar, queda livre. O que é queda livre? É exatamente MRUV. Exatamente a mesma coisa. Queda livre é MRUV. Só que é uma MRUV especificamente na vertical, com a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Ah, professor, mas não tem aquelas equações de queda livre? Olha, as equações de queda livre são exatamente as mesmas equações de MRUV. Só que nas equações de queda livre, a gente troca o D pelo H. Por quê? Meu Deus do céu, por que eu vou trocar D por H? Olha, se alguma coisa cair aqui da Torre de Pisa, ela vai percorrer uma distância vertical. Distância vertical eu chamo de altura, né? Então, deslocamento na vertical é altura. É só porque o MRUV está na vertical, gente. É preconceito. Eu vou chamar de outro nome só porque está na vertical. É a mesma coisa, tá? Deslocamento vertical e altura é exatamente a mesma coisa. Então, queda livre é MRUV, só que na vertical. Aí eu troco o D pelo H. Mudou nada. É a mesma coisa. E o A eu troco pelo G, né? Meio de GT ao quadrado. Por que G? G é de aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade. É a aceleração. Tá vendo esse A aqui? A de aceleração? É a mesma coisa, tá?
Só que mais fácil, por quê? Porque aqui no MRUV, normalmente eu não sei qual é a aceleração, ou pode ser qualquer valor. Na queda livre, a aceleração já está dada. Sempre vai ser 10. Olha que coisa incrível. Então, falou que é queda livre, você já conhece a aceleração e ela é 10 metros por segundo ao quadrado, necessariamente, só porque é queda livre. Então, é uma MRUV, só que mais fácil, porque você já conhece uma informação. Tá legal? Então, queda livre é MRUV. Só que o D eu chamo de H, porque está na vertical, e o A eu chamo de G, porque a aceleração na queda livre é a aceleração da gravidade. Aí eu troco A por G. Mudou nada. A gente pode até usar a equação da MRV sem trocar letras. A gente troca a letra, não muda nada, tá bom? Então, queda livre é uma MRV na vertical. Beleza? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Já conversaram comigo aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo claro? Tudo tranquilo? Parece que não. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui na divulgação. Eu vou colocar isso aqui lá na descrição do vídeo, tá? Para vocês saberem, o Crescer Enem é o nosso projeto. Aqui vocês vão encontrar todas as nossas aulas. Elas estão sendo ao vivo, online, para vocês poderem tirar dúvidas com a gente. Então, fica ligado lá, tem de várias matérias. E a gente está incluindo outras novas, tá? Então, fiquem ligados no bit.ly/Crescer Enem. Aqui tem as minhas redes sociais, eu vou publicar, não preocupa, é @, vocês vão conseguir me achar. E tem também as redes sociais do Instituto Crescer, Instituto Crescer ou Insti Crescer, vocês conseguem achá-los também. Sigam a mim e sigam ao Instituto Crescer para ficar ligado nas novidades, nas novas aulas, nas matérias. Façam sugestões, sugiram temas, vocês podem escrever nos comentários, fiquem à vontade, tá? E tem o site também no institutocrescer.org.br, que é quem está permitindo que essas aulas online aconteçam. Por favor, me mandem dúvidas, questões, pedidos, e por favor, divulguem esse projeto Crescer Enem, porque ele é para quem estiver precisando, tá legal? Muito obrigado, agradeço ao Instituto Crescer por ter proporcionado que esse projeto acontecesse, agradeço a vocês pela presença e pelas dúvidas. Agradeço as sugestões de tema. Hoje essa aula de cinemática foi em cima de uma sugestão, muito obrigado. Mandem as suas sugestões nas redes sociais, tá? Fiquem ligados, porque a gente vai ter mais aulas, então aproveitem e divulguem para quem estiver precisando. A ideia é chegar no máximo de gente possível, né? Então eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.